Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu, Marilza Teixeira Santos, ministra de música, ministra da palavra, serva de nosso Senhor Jesus Cristo e escrava de Maria, estou aqui junto com você para refletirmos um pouco sobre a Quaresma, este tempo penitencial que nós vivemos na nossa igreja. Peço e clamo a presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Ele venha nos abençoar. Que o Deus de infinita misericórdia derrame sobre você, sua casa, sua família, sobre mim, sobre cada palavra, cada gesto, cada olhar, o Espírito Santo. Eu peço, por intercessão de Nossa Senhora, que o Espírito Santo santificador me ilumine agora nesse momento de reflexão. Meus queridos amigos, Quaresma é um tempo favorável da graça de Deus. Nela podemos repensar nossa opção de vida. Sim, meus queridos, repensar nossa opção de vida, tomando consciência dos desvios de uma vida digna e cristã. O próprio Jesus recusa o caminho que conduz ao bem-estar, ao materialismo, ao poder, ao êxito fácil. O plano de Deus não passa por esses caminhos. Sua proposta é de vida plena, de paz, de alegria e salvação eterna. É isso, meus queridos irmãos. Os planos de Deus, a sua proposta é de vida plena, é de paz, é de alegria, é de salvação eterna. Mas para sermos salvos, precisamos somente querer e crer. Crer no único Senhor e Salvador da humanidade, Jesus Cristo. E querer ao mesmo tempo, porque não basta apenas crer. Demônio também acreditava no poder de Deus. No entanto, ele não quis ser servo de Deus. Ele quis ser independente. Ele quis viver uma vida separada, uma vida por si só. Para querer estar sob o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a questão. Eu creio e quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família, dos meus trabalhos, o Senhor de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou. O segredo da salvação eterna consiste em crer e querer, ser governada, ser instruída, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O evangelho de hoje, desse domingo, primeiro domingo da Quaresma, o evangelho de São Lucas, do capítulo 4, versículo de 1 a 13, onde está escrito: Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será seu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Amarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus
a Jerusalém. Colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E ainda mais, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar ao tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, Filho de Deus, divino, humano, tinha natureza humana e natureza divina. Deus, Filho unigênito de Deus. Poderoso, ele tinha o poder. Ele poderia ter mandado o demônio para longe imediatamente. Mas o que Jesus fez? Usou as Escrituras e respondeu à tentação de acordo com a palavra de Deus. Ele usou as Escrituras e disse: Nem só de pão vive o homem, porque está escrito. Depois ele disse: Não tentarás o Senhor teu Deus, porque também está escrito na Bíblia, na Sagrada Escritura. Ao passar por esse deserto, Jesus mortificou sua carne após ter sido batizado no Jordão. O evangelista começa dizendo que ele estava cheio do Espírito Santo e que estava no deserto sem comer nada por 40 dias. E foi ali, naquele deserto, que ele começou a ser tentado. Aqueles 40 dias de penitência fortaleceu a alma, o espírito de Jesus. A sua carne ficou fraca. Ele estava fraco, porque o corpo precisa de pão, precisa de alimento. Mas o seu espírito estava forte, muito forte. E ele estava confiante e respondeu com a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós somos convidados, assim como Jesus, a entrar nesse deserto de oração, de jejum e penitência. E qual é o objetivo desses 40 dias, desse jejum, dessa penitência? E por que também a igreja aconselha e recomenda que não comamos, carne na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão? Peixe é liberado, sim. Eu estava ouvindo bonito o Dom Henrique dizendo que não se deve comer carne de animais de sangue quente, aqueles cujo sangue escorre, nem ave nem mamífero. Confesso que nem eu entendi por que podia comer o peixe e não podia comer outros animais, Por causa do sangue do animais que escorre, sangue quente. Isso foi palavra do Dom Henrique. Eu achei muito bonito e gostei muito de saber, e por isso estou compartilhando com vocês. O cânone 1250 da igreja diz que os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e tempo da quaresma. Algumas pessoas enganam-se ao pensar que nós católicos só devemos fazer penitência na Semana Santa, na quaresma, e não é. A igreja recomenda que façamos penitências todas as sextas-feiras, com exceções daquelas sextas-feiras onde a igreja celebra alguma solenidade, de um santo, do próprio Jesus Cristo, por exemplo,
uma sexta-feira que caía a celebração, a festividade, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. É uma festa solene. Numa festa solene, numa sexta-feira, nós devemos nos alegrar e sim comer boas comidas, no sentido de júbilo, de festejo. Outra forma também de jejuar, de orar e de dar esmola é porque expressam a nossa relação com Deus, a nossa sintonia com o Senhor. E o jejum também contribui para adquirir um domínio sobre nossos instintos e a liberdade do coração. O Catecismo da Igreja Católica, número 2043. Quando nós jejuamos, a gente aprende a dominar os nossos próprios instintos e os desejos destrambelhado, podemos dizer assim, dos nossos corações. Se nós não formos capazes de evitar a nossa alimentação, de recusar um alimento uma vez por semana ou uma vez a cada 40 dias, como podemos resistir uma tentação? Como podemos resistir a uma oferta prazerosa e pecaminosa que nos levará à perdição? Fica aí uma pergunta. Se é difícil mortificar nossa carne com alimento, muito mais difícil é mortificar nossa carne para obtermos a santidade, para obtermos a nossa salvação. Então, convém que façamos essa experiência e que deixemos-nos guiar pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele mostre sua face sobre nós e se compadeça de nós. Que Ele nos abençoe e nos guarde. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até o próximo encontro, se assim Deus permitir.